Eu estava me lembrando que a primeira vez que eu encontrei, me deparei com o assunto, a pergunta, qual a sua religião, foi na escola, na sala de aula. Na sala de aula. A professora começou a perguntar aos alunos, eu não sei por que cargas d'água, mas ela começou a perguntar aos alunos, qual a sua religião? Nós deveríamos ter 7 anos, sei lá, por aí. Devia ser a primeira série. Primeira, segunda série no máximo. A professora perguntou: qual a sua religião? E começou cada um a falar. E eu me lembro que eu não sabia a resposta. Eu estava me sentindo, sabe quando você sente que a pergunta vai chegar em você e você não sabe a resposta? Então, eu comecei a ouvir o que os outros alunos falavam. E a maioria falava católico, alguns falavam outras religiões, etc. E quando chegou em mim, eu falei assim: olha, eu acho que eu sou católico. Eu acho que eu sou católico. É engraçado, né? Aí eu me lembro que eu cheguei em casa, eu perguntei, mãe, qual a minha religião? Criança, é engraçado, né? Qual a minha religião? A minha mãe falou: você é católico, nós somos católicos e tal. Então, tá bom. E a partir de então eu comecei a falar, comecei a dizer que eu era católico. E eu estou falando isso por quê? Porque infelizmente, a maioria das pessoas no mundo, não é só católico, não, evangélico também, espírita, muçulmano, judeu, a maioria das pessoas no mundo permanece na religião em que nasceu. A maioria. Aderiu a uma religião desta forma. Cresceu na família que dizia nossa religião é essa tal, e então passou a dizer a mesma coisa, passou a frequentar os mesmos templos, enfim, que às vezes nem frequentava, né? E aí criou-se aquele termo, católico não praticante. E eu me lembro também que fiquei chocado ano passado, a primeira vez que eu ouvi o termo evangélico não praticante foi o ano passado. Eu ouvi, eu vi a pessoa falar. Ninguém me falou não. Eu vi a pessoa falar. A pessoa disse: "Eu sou evangélica não praticante". Aí nascem os religiosos não praticantes. Por que se criou esse termo não praticante? Porque a pessoa, ela pelo menos é sincera. Eu acho que o não praticante, ele é mais sincero do que aquele que diz simplesmente que ele é daquela religião e não faz nada. Porque pelo menos ele está admitindo, olha, você vai ficar chocado em saber que eu sou evangélico. Eu sei que você vai ficar chocado em saber que eu sou evangélico, mas eu já vou avisando, eu não sou praticante. Então, para avisar você, para você não ficar chocado, eu acrescento aí que eu não sou praticante. Quer dizer, sincero, pelo menos foi sincera, não é? Já, eu acho que está mais próxima de, de Deus do que aquela pessoa que simplesmente fala a sua religião e não pratica absolutamente nada dela. Então, você vê que as pessoas, infelizmente, não têm ideia do que é a fé. Não tem ideia. Porque o que a Bíblia ensina a respeito da fé? O que Deus deixou para nós a respeito da fé? Para que nós tenhamos a inteligência somada à fé para entendermos o que ele espera de nós. De uma forma bem simples, para que todos entendam, vamos dizer o seguinte: como saber qual a sua verdadeira fé? Ou qual a sua verdadeira religião? Vamos colocar a religião entre aspas, porque a Bíblia não usa muito a palavra religião. Em apenas duas situações a palavra religião foi citada, e mesmo assim, exatamente de uma forma de combate à religião e não promovendo a religião. Então, eu uso religião
no termo que as pessoas entendem, mas a Bíblia em si, ela não fala e nem ensina uma religião, a pessoa ter uma religião. Então, o que que a Bíblia define, nos dá como entendimento para sabermos qual é a nossa verdadeira fé ou a verdadeira religião? A Bíblia mostra o seguinte, que a nossa fé é conhecida pelo que nós fazemos. A nossa fé não é conhecida pelo que nós dizemos, pelo que nós sabemos da Bíblia ou da religião que propomos ter. Fé não é o lugar religioso que frequentamos. Fé é o que nós fazemos de fato. Por quê? Se o que eu creio é verdadeiro, logo o que eu creio tem que ser traduzido em atitudes. Então, se a minha fé é verdadeira, a melhor forma de detectá-la é olhar o que eu faço e não o que eu falo. Não o que eu sei, não o templo religioso que eu frequento, não a tradição religiosa que eu aprendi a dizer a qual pertenço. Não. O que que eu faço? O que que você faz? Como é que você faz? Você diz talvez assim, alguém pergunta, você crê na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você diz, creio, mas você não lê a Bíblia, muito menos praticá-la. Então, você não crê na Bíblia. Você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, porque se você cresce, você tomaria, você teria interesse em saber o que Deus deixou escrito para você. Você não deixaria de ler, de meditar nesta palavra todos os dias, como a própria Bíblia ensina, e nós temos que meditar na sua palavra de dia e de noite, e você faria o que ali está escrito. Então, quem diz, eu creio na Bíblia, mas não lê a Bíblia e não pratica, está se enganando. Se engana porque acha que crê, mas a prática mostra o contrário. Quando a pessoa diz, eu creio em Deus, ela fala, eu creio em Deus. Na verdade, ela não crê se ela vive uma vida que é contrária ao que Deus diz que ela deveria viver. Porque se você crê em Deus, de verdade, como deveria, então você vai viver conforme Deus orienta. Então você vai viver longe do pecado, você não vai viver na prática da justiça, justificando coisas erradas que você faz. Eu sei que eu minto, mas todo mundo mente, é uma mentirinha só, porque a palavra de Deus, Deus diz que o pai da mentira é o diabo, né? Jesus falou para os judeus, olha, os judeus estavam argumentando, discutindo com Jesus, dizendo, não, nós somos filhos de Abraão, Deus é o nosso pai. E Jesus disse para eles assim, olha, sinto muito em dizer que o pai de vocês é outro. O pai de vocês é o diabo. Né? Foi um alvoroço quando Jesus falou isso. Mas ele falou a verdade. E Jesus falou, o pai de vocês é o diabo porque as obras de vocês mostram que vocês são filhos do vosso pai, Satanás. Porque ele foi homicida desde o início e vocês estão querendo me matar. Ele foi mentiroso e não há nele verdade. E vocês estão aí inventando coisas que eu teria feito que eu nunca fiz. Vocês estão inventando mentira para me incriminar. Isso aí é coisa do diabo, que é o pai da mentira. Então sinto muito em dizer que vocês têm por pai o diabo, né? Jesus não ficou muito mais querido depois disso, que ele falou com os judeus. Mas ele falava a verdade, para tentar libertar, não é? Porque é a verdade que liberta. Então, a pessoa diz, eu creio em Deus, mas você vai olhar a vida dela, e a vida dela mostra o contrário, então, na verdade, não crê. A verdade é que nós temos muito mais ateus no mundo do que pessoas que creem em Deus. Muito mais. As pesquisas religiosas mostram aí que a maioria, 80%, é religioso, crê em Deus,
no Brasil, 40% evangélico e tal, e não sei quantos católicos, e não sei quantos de religiões, e tanto. Aí coloca um pouquinho lá, sem religião, ou ateu, não acredita em nada, não acredita em Deus. A menor porcentagem. Isso é estatística, isso que as pessoas dizem. A pesquisa só replica o que as pessoas dizem, mas o que as pessoas dizem condiz com o que elas fazem. Porque a maioria das pessoas, julgando por este critério aqui, que mostra que a fé é o que você faz e não o que você fala, a maioria das pessoas não crê em Deus. Porque se cresce, né, o mundo não estaria do jeito que está. Imagine, um mundo em que a maioria diz que crê em Deus está do jeito que está. Que Deus é esse? É a pergunta que tem que se fazer. E é por isso que muitos, sinceramente, dizem: eu prefiro ser ateu. Então, novamente, o ateu está mais próximo, muitos ateus estão mais próximos de Deus pela sinceridade, pela inteligência que usam, do que muitos supostos religiosos. Então, o que é que você tem que fazer com essa informação? O que é que todos nós temos que fazer com essa informação? Nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que olhar o que nós temos feito. Você diz que crê em Deus, então o que é que você faz por causa dessa fé? Pois se você crê nele, então você tem que viver segundo a palavra dele. O Senhor Jesus disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Está lá escrito, João 8,47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ouve não quer dizer ouvir com um ouvido só, não. É praticar as palavras de Deus. Então, guarde o que o Senhor Jesus falou. Guarde e coloque em prática. Porque senão, você está caminhando para uma grande surpresa. Quando você morrer e aparecer diante de Deus, estiver pensando que os portões vão se abrir para você entrar no céu, você poderá ser chocado, ter o choque da sua vida, de ouvir da boca de Deus o seguinte: eu não te conheço. Eu não te conheço. Você vai, na verdade, para o lugar que em vida você sempre quis, sempre mostrou que queria ir. E não é aqui no céu. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.